Se você é empresário, estrategista, gestor de tráfego, está comemorando um lead muito barato, toma cuidado que talvez você esteja olhando para a métrica errada e isso no longo prazo pode acabar prejudicando o seu negócio, prejudicando as suas estratégias. E se você quiser entender qual a métrica mais eficiente para você estar analisando e conseguindo otimizar suas campanhas, as suas estratégias, todo o seu marketing, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Meu nome é Ezequiel Xavier, eu sou diretor executivo da Movex, uma agência de performance, e não vou falar nada nesse vídeo aqui do que eu não faça. Então hoje nós atendemos mais de 50 clientes e para todos nós entregamos uma estratégia voltada para performance, para resultado, para venda, para crescimento. Nada de agências tradicionais de publicidade aí que focam em 3 imagens por semana, videozinho. Não, o nosso foco é em resultado e o que eu vou te falar aqui é o que nós utilizamos para os nossos clientes. Então vamos lá, vou começar desmistificando algumas coisas. O que acontece? Foi-se o tempo do lead barato. Foi-se o tempo que era muito fácil anunciar na internet e com R$100, R$1.000 você conseguir resultados cavalares, conseguir leads de centavos, cliques de 50, R$1, né? Então foi-se esse tempo. Hoje em dia todo mundo anuncia, né? Pós 2020, pós pandemia, que todo mundo aí descobriu a internet, o poder dos anúncios online, todo mundo começou a fazer isso. 2025, não tem quem não anuncia. Se você não anuncia, me desculpe, mas você já ficou para trás, né? Você não vai ficar, você já ficou. E agora para 2026, mais do que nunca, quando a gente pensa em lead, em anúncio na internet, é muito difícil você usar tão somente essa métrica para se basear se isso está dando resultado ou não. Por quê? Porque quando a gente pensa em custo por lead, a gente fica muito preso ao algoritmo, né? E o que eu quero dizer com isso? Explico. Principalmente no Meta, tá? O Google tem um pouco mais de intencionalidade e ainda dá para se basear por essa métrica. Mas pensamos no Meta, faça um exercício aí. Se aparecer um anúncio para você falando, clique aqui para visitar o perfil no Instagram, e você clicar nesse anúncio, daqui a pouco só vai aparecer anúncio de visitar perfil do Instagram. E por que isso? Porque o algoritmo identificou que você é um visitador de perfil no Instagram. Mesma coisa para mensagem, mesma coisa para acessar um site, preencher um formulário. Então o algoritmo ele entende que você é uma pessoa que executa aquela ação por trás da qual a campanha foi setada. Então, se eu subo uma campanha para mensagem, se o algoritmo entende que eu sou uma pessoa voltada para enviar mensagem, ele vai entregar aquele anúncio para mim, daí considerando os interesses. Estou falando de forma bem ampla, tá? E aí quando a gente olha somente, né, para um CPA da vida, por exemplo, que é um custo por ação, seja mensagem, lead, formulário, acessar o site, a gente acaba perdendo outros dados. Por quê? Porque o algoritmo ele está buscando o máximo de pessoas possível, mas não necessariamente essa quantidade se resume em quantidade, né? Então, se você parar para olhar, o custo por ação ele não quer dizer nada. Você vai ter que sempre olhar a sua taxa de conversão. Então, se eu tenho um custo por ação, um custo por lead, né? Vamos colocar assim, de R$1, mas eu preciso de 100 leads para ter uma compra, qual que é o meu custo efetivo? Né? Eu tenho uma taxa de conversão de 1% e meu custo efetivo é de R$100. Por quê? Porque eu vou olhar para o quê? Para o CAC, né? Que é justamente sobre o que a gente vai falar aqui agora. Que nós temos que olhar para o CAC versus o LTV. Então o CAC, como eu expliquei aqui, eu gastei R$100 para ter um novo cliente, o meu CAC é de R$100. E pouco me importa se o meu lead é de R$1. Pouco me importa, eu tenho que olhar para quanto eu paguei por aquele cliente. Então o meu CAC é de R$100. Ok, você pagou R$100 por um novo cliente. Só que quanto que esse cliente vai render para você no longo prazo? Vamos colocar aqui em um ano. Esse cliente, você tem um produto recorrente, você vende só uma vez e acabou, né? Pensemos que ele pagou R$100, só que durante um ano ele vai investir, vai gastar com você R$500, que é o LTV, o Lifetime Value, quanto esse cliente gasta com você enquanto ele for seu cliente por um determinado período de tempo. Então colocamos aqui na conta que eu tenho um CAC de R$100 e um LTV de 500, valeu a pena? É óbvio que valeu, Nós não também podemos olhar tão somente engessado para isso, né, de que R$100, 500, 5 vezes o retorno ali valeu a pena. Não, mas para o longo prazo.
para o longo prazo, porque pensa assim, ó, que se eu tenho uma estratégia de captação de novos clientes, eu tenho uma estratégia de marketing que eu estou ali vendendo, o tempo todo aparecendo, automaticamente isso vai se empilhando, né? Então eu sei que se eu pagar até R$ 500 por cliente, durante um ano esse cliente vai me voltar mais 500. Beleza, eu vou ter um ano de payback, mas e se ele for para o meu cliente por 5 anos? Quer dizer que eu tenho 4 anos de lucro, entre aspas. Então eu posso ter um CAC ainda maior. E é aí que as pessoas erram, é aí que os empresários, os estrategistas, as empresas erram. Elas olham tão somente para o cenário atual, para o mês, para o investimento. Ah, eu investi R$ 1.000 esse mês, voltou só 1.000. Caramba! Mas e no longo prazo? Esse seu cliente ele pode voltar, ele não pode? Qual que é o teu LTV? E as empresas não sabem o CAC, não sabem o LTV. E é aí que está o grande erro. Então a principal métrica que você, empresário, estrategista, seja lá quem for que vai estar por trás do marketing, das estratégias, é o CAC e o LTV. Você tem que olhar até quanto você está disposto para pagar pelo cliente, quanto esse cliente vai te retornar enquanto ele permanecer sendo seu cliente. E aí cada cenário é um cenário. Tem pessoas que vendem produtos recorrentes, tem pessoas que vendem uma vez. Por que os grandes players da internet continuam investindo valores astronômicos? Porque pouco importa se ele pagar R$ 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 para ter um novo cliente. No longo prazo, aquele LTV ele vai se pagar em muito. Por quê? Porque esses grandes players já tem mastermind, já tem mentoria, tem inúmeros produtos, ele tem uma esteira de produto extremamente bem desenhada, ao ponto que ele sabe, caramba, se eu pagar 5.000 pelo novo cliente, pouco importa, meu LTV médio é de 40, é de 50.000. E aí? Então, inclusive, levem essa frase da vida. Se você aprender só uma coisa desse vídeo e for essa frase e você conseguir entender ela e executar isso, para mim já valeu a pena esse vídeo, o resultado dele já foi atingido. Ganha quem está disposto a pagar mais pelo cliente. É isso. Pouco importa quanto você está pagando por lead, pouco importa o quanto você tem que perseguir aquela pessoa, o que vale é o quanto você vai pagar para ter ela como cliente, o quanto ela vai te retornar. É por isso que os grandes players continuam anunciando massivamente. Eu tenho clientes que a gente usa essa estratégia. Pouco importa se a minha taxa de conversão está baixa, se eu estou dentro do meu CAC, se eu estou dentro da estratégia que eu desenhei, pensando no LTV que eu tenho, está valendo a pena. É por isso que a gente gasta muito em remarketing. A partir do momento que eu trago a pessoa para minha base, se torna muito mais barato eu anunciar para ela novamente. E aí eu insisto no remarketing para que essa pessoa se torne meu cliente, né? Então, ganha quem está disposto a pagar mais pelo cliente. Leve essa frase para a vida, tá? Levem essa frase para a vida. Não importa se você é empresário, estrategista, o que for. Ganha quem está disposto a pagar mais pelo cliente. Se você tem um cliente lá de 500, infelizmente você não vai conseguir usar isso a teu favor. Mas sempre olhem para essa métrica, né? Sempre olhem para o CAC versus o LTV, porque no longo prazo é isso que vai definir quem vai crescer e quem vai ficar estagnado, né? Pode parecer simples, mas depois que você começa a aplicar isso na prática mesmo e ver os resultados no longo prazo, porque isso vai se empilhando, e quando você vê, a sua margem melhorou absurdamente, sendo que você não mudou nada, você simplesmente trabalhou em cima do seu CAC. E o que é trabalhar em cima do CAC? Vou dar um exemplo aqui. Estrategistas, gestores que olham somente para o custo por lead. Vamos pegar o Google. Ele vai lá e seta, eu quero ter o meu custo por aquisição, né, o meu custo por ação desejado de até R$10, porque eu não quero pagar mais do que R$10 pelo lead. Beleza. Só que quando ele faz isso, ele esquece de olhar que esse lead vai ter uma taxa de conversão e tudo mais no longo prazo. E aí ele perde muito leilão, porque o estrategista que sabe o CAC vai lá e fala, não, eu estou disposto a pagar até 20. Porque beleza que talvez 20 eu vou sair no 0 a 0 para ter esse cliente, mas no longo prazo eu vou ganhar isso de volta. Então, de verdade, de coração, levem isso. Olhem sempre para essa métrica, sempre para esse cálculo de CAC, custo por aquisição de cliente versus o LTV. Se você tiver um CAC menor do que o LTV, é sucesso. Você só tem que ter paciência.
que é o que muitas pessoas também pecam, né? Que elas querem resultado imediato. E, infelizmente, resultado imediato hoje em dia é muito difícil. Você tem que estar disposto a permanecer por muito tempo fazendo a mesma coisa, otimizando, olhando para os resultados, vendo o que deu certo, vendo o que deu, melhorando, né? Então, olhem para essa métrica com cuidado, com o coração. Se você não sabe o seu CAC, se você não sabe o LTV, tarefa de casa, vai fazer isso hoje, né? Todos, sem exceção, todos os nossos clientes aqui da Movex, a gente tem ou uma planilha, ou um CRM, ou a gente utiliza uma ferramenta para marcar as vendas do WhatsApp, então a gente consegue ter essa métrica. Todos os clientes a gente analisa se está dentro do valor ideal, né, de CAC e não de lead. A gente otimiza as campanhas com base em venda. A gente não tira relatóriozinho bonitinho que teve 10 mil de alcance, não sei quantas mil impressões. Não, eu quero saber quanto que o meu cliente investiu, quantos novos clientes ele teve e quanto que esses clientes retornaram para ele. É isso que importa. Se você consegue usar essas métricas a seu favor, é impossível o seu negócio não crescer. Espero que esse conteúdo tenha sido útil, se de alguma forma ele agregou, se ele vai ajudar o seu negócio, não deixa de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem precisa ver, deixar o like e tamo junto, e é só o começo.